Quero levá-lo em uma viagem como nenhuma outra, uma viagem ao fim do mundo. Ao longo da história do mundo, ouvimos falar de guerras, enchentes, injustiças e tragédias que assolaram o nosso planeta. Todo mundo fala sobre o fim do mundo. Nunca antes uma frase foi tão falada, tão explorada, tão enfeitada. Acidentes aéreos, chuvas e enchentes, terremotos, furacões, guerras, injustiça social, fome, indiferença, falsidade religiosa. Palavras como tsunami, até pouco tempo atrás mal sabíamos o seu significado e agora aparecem como palavras comuns. Por que tantas tragédias? Por que tantas catástrofes? São tantos os nossos questionamentos, mas a Bíblia não nos deixou sem respostas. Existe uma explicação para tudo isso. Ao final desta viagem, você não será mais a mesma pessoa. Deus vai falar com você. Ele tem mensagens importantes para a sua vida. Ele está interessado em você. E para provar que Ele se preocupa com a sua vida, Deus nos deixou a Bíblia Sagrada. Um conjunto de 66 livros escritos em mais de 1.600 anos por mais ou menos 40 autores. O seu conteúdo tem mudado a vida de milhões de pessoas, tanto no passado como no presente. Algumas características fazem da Bíblia um livro diferente de todos os outros, como por exemplo, a atualidade. Antes do ano 100, todos os livros da Bíblia já estavam escritos, mas quando analisamos o conteúdo, parece que esses livros acabaram de ser escritos. Eles não têm data de validade, suas mensagens são fundamentais para nós. Outra importante característica está nos achados arqueológicos, como, por exemplo, nos manuscritos do Mar Morto, que comprovam que, apesar da Bíblia ser um livro muito antigo, o conteúdo foi preservado. Não há alteração no texto que temos. A Bíblia nunca errou, não erra e nem errará. O seu conteúdo vem de Deus e isso é a garantia de que tudo o que a Bíblia diz é a verdade. A maioria das pessoas, aqui no Brasil, amam e respeitam a Bíblia. A cada dia, aumenta o número de pessoas que querem compreender melhor este livro. Mas muitos encontram dificuldades para entender, principalmente o livro do Apocalipse. Sua linguagem, cheia de símbolos e descrições de animais misteriosos, só pode ser compreendida conhecendo bem a própria Bíblia. Nela está a chave para interpretar as fascinantes revelações do Apocalipse. Este livro não é um tesouro escondido no passado, nem uma penumbra de um futuro distante. É um livro para os nossos dias. O anjo de Deus ordenou quanto ao conteúdo do livro em Apocalipse capítulo 22, o verso 10. Não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. O livro do Apocalipse é um livro aberto, especialmente para os nossos dias. Há muitas perguntas que fazemos sem respostas. Por quê? Aparentemente é esse o grito que temos dentro da nossa garganta. Por que criancinhas nascem defeituosas? Por que inocentes morrem como consequências de motoristas alcoolizados? Por que tanta indiferença? Até quando continuaremos ouvindo tragédias? O livro do Apocalipse é um livro aberto e nele encontramos a chave que desvenda o futuro, um resumo que toca nos principais temas envolvendo a salvação do ser humano deste mundo completamente tomado pelo mal. O nome do livro significa revelação. Deus não quer que seus filhos andem perdidos por este mundo. Ele, no Apocalipse, mostra a direção segura. Foram 5 estágios pelo qual o livro do Apocalipse passou até chegar a nós. Primeiro, Deus deu a revelação para Jesus Cristo, o Deus Filho. Segundo, Jesus enviou por intermédio do seu anjo. Terceiro, a notificação que deveria chegar ao profeta João, que na época estava preso na ilha de Pátimos, no mar Egeu, por ordem do imperador Domiciano. Naqueles dias, Pátimos servia como prisão de segurança máxima. Quarto, João recebeu uma ordem de escrever tudo o que estava vendo e mandar para 7 igrejas, que ficavam localizadas na Ásia e assim, quinto, mostrando aos seus servos as coisas que em breve deveriam acontecer.
No livro do Apocalipse há uma bênção prometida. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Apocalipse capítulo 1, verso 3. Sem dúvida, a razão principal da bênção aos que estudam e obedecem à palavra de Deus é o seu conteúdo. Em João 5,39, Jesus diz que a Bíblia testifica de mim. Uma idosa senhora vivia sozinha e ficou doente. Diariamente um casal começou a visitá-la ajudando em sua recuperação. Ela era muito pobre, tinha falta de muitas coisas. Nas visitas, o casal ouvia da velhinha que ela tinha um filho morando nos Estados Unidos e que toda semana enviava cartas a ela, sempre mandando um cartão postal verde. E todos os cartões são sempre iguais, ria ela. Se o filho era tão atencioso assim, vivendo em um país com boas condições, por que não ajudava a mãe? Pensava o casal a cada visita. Em uma dessas visitas, quando a velhinha contava que havia recebido mais uma carta do filho com mais alguns cartões verdes, o casal intrigado pediu para ver a carta. Quando abriram o envelope, descobriram que o cartão postal, na verdade, eram notas de $100. Aquela senhora tinha centenas daquelas notas guardadas em uma caixa, como recordação do seu filho que morava tão longe. Esse filho enviava por mês uma boa quantia para que ela vivesse bem, mas ela estava vivendo na extrema pobreza. Coisa parecida acontece com muitas pessoas hoje. Jesus, a pérola de grande valor, nos tornou ricos na revelação do Apocalipse. Por meio deste livro, encontramos os meios para o nosso bem-estar. E assim Jesus coloca a nosso alcance a promessa e a certeza da sua bênção. Pode ser que até hoje a Bíblia em sua casa esteve guardada na estante ou simplesmente aberta em cima de uma mesa. Você precisa enriquecer-se com o valor da revelação que Deus nos enviou. Deus quer tirar você de onde você está e abrir um novo mundo e uma nova vida para a sua família e os seus amigos. Você tem um precioso tesouro nas mãos. A Bíblia tem a saída e a solução. Por isso Jesus usava a própria Bíblia para explicar as profecias. Em Lucas 24, 27 diz: E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Jesus selecionou trechos da Bíblia onde os escritores bíblicos haviam escrito algo sobre ele. Uma das chaves para a compreensão do Apocalipse está na primeira parte da Bíblia, chamado de Antigo Testamento, escrito antes da primeira vez que Jesus veio ao mundo, no ventre de uma mulher. Dos 39 livros do Antigo Testamento, 27 são citados no Apocalipse. Dos 404 versos do Apocalipse, 276 são citações de outros autores bíblicos. Jesus usou a Bíblia para explicar a própria Bíblia. Existem muitas explicações humanas, o eu acho, quando o assunto é a vontade e as verdades de Deus para os seres humanos. Não caia nessa armadilha. Estou dizendo a você, leia e estude a Bíblia. Procure nela as respostas. Tudo o que eu tenho para lhes dizer está baseado na própria palavra de Deus. Se você não tem uma Bíblia, consiga uma e acompanhe o que Deus está querendo lhe dizer através da sua palavra. A mensagem do Apocalipse chegou até João através daquilo que ele viu e ouviu. Deus usou os sentidos humanos para a revelação. Em Apocalipse capítulo 1, verso 11, João ouve: O que vês, escreve em um livro e manda às 7 igrejas. E no verso 12, voltei-me para ver quem falava comigo. E voltado, vi 7 candeeiros de ouro. Cada um desses candeeiros representa uma dessas 7 igrejas que receberiam uma mensagem especial de Deus. Em sua vida aqui na Terra, quando Jesus pregava, ele falava através de parábolas. O livro do Apocalipse tem uma simbologia. Foi escrito usando uma linguagem simbólica. Qual o motivo de um livro que se autodenomina Revelação de Jesus estar escrito assim? Veja a explicação que o próprio Senhor Jesus deu. A vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais fala-se por parábolas, para que vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Lucas capítulo 8, verso 10. Jesus usou esse método de falar e ensinar para que somente entendessem aqueles que estavam relacionados com coisas espirituais. Se o Apocalipse estivesse em uma outra linguagem literal, há muito tempo os inimigos de Deus e da sua palavra já teriam destruído este livro. Somente os amigos de Deus conseguiriam compreender a linguagem do Apocalipse. Mas, ao mesmo tempo,
Os símbolos não são um problema para a interpretação, pois a própria Bíblia mostra o significado de cada um deles. Veja alguns exemplos. O termo animal aparece várias vezes no livro. Se formos para Daniel capítulo 7, verso 23, encontraremos o que o animal representa dentro da profecia. Ele me deu a seguinte explicação: o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra. Portanto, animal é igual a reino. Quando nas profecias aparece a expressão animal, o que está por trás é sempre uma nação. Um outro exemplo é a expressão águas. Segundo o Apocalipse capítulo 17, verso 15, falou-me ainda: as águas que viste onde a meretriz está assentada são povos, multidões, nações e línguas. Os símbolos podem também estar relacionados com o tempo. Um dia, por exemplo, não representa na profecia um período de 24 horas. Ezequiel capítulo 4, verso 7 diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. Em Números 14, 34, a mesma ideia aparece falando sobre 40 dias, que na verdade apontam para 40 anos. À medida que formos avançando, você verá que há mais símbolos que serão entendidos e decifrados. Símbolos como os 4 cavaleiros do Apocalipse, as 7 trombetas, as 2 testemunhas de Cristo, o milênio de Apocalipse 20, o enigmático número 666 e a grande prostituta, que já lemos em Apocalipse capítulo 17. Deus fez esse material chegar em suas mãos, pois Ele te ama. As verdades bíblicas mudarão a sua vida e mudarão para melhor. Não tenha medo de crescer em conhecimento. Crescer, às vezes, significa deixar algumas coisas para trás, mudar hábitos, pode até doer no começo, mas saiba que você está no caminho certo, porque Deus está nele. Talvez, por anos, você viveu em meio de tradições e costumes familiares, que agora você descobre que não estão de acordo com a Bíblia. Chega um momento em que uma decisão precisa ser tomada. Eu estou seguro em obedecer a Bíblia. Não há perigo ou risco. Você pode acreditar na revelação de Deus. Temos, assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como a uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração, sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, diz a segunda carta de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. A Bíblia é fiel. Confie em tudo o que ela diz. Deus deixou no final do livro do Apocalipse mais uma advertência quanto ao conteúdo da revelação que deveria ser preservado. A todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19. Lembre-se que o Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, que deve ser apreciada, estudada e respeitada. Se mudarmos ou omitirmos informações, enfrentaremos as penalidades que Deus estipulou. A Bíblia, do começo ao fim, é a palavra de Deus. Ela mesma nos diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, verso 16. É a verdade completa para a salvação, a carta de amor de Deus para o ser humano. Você está diante de uma verdade que fará toda a diferença em sua vida. Está você sentindo em seu coração o desejo de aprender mais de Deus através da sua palavra? Quero orar com você, confirmando a sua decisão. Se você tiver uma Bíblia, segure-a enquanto oramos. Senhor, obrigado pelo privilégio que temos de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado porque o Senhor, neste mundo, nos deixou informações e instruções claras sobre como devemos viver, sobre o caminho que devemos seguir. E assim, com a certeza da Tua bênção, eu entrego cada filho Teu que ora comigo agora, em nome de Jesus. Amém. É impossível negar a existência de um conflito entre as forças do bem e do mal. O tema deste estudo fala exatamente sobre o grande traidor, o originador do mal. Injustiças, dor, crimes, tragédias, famílias destruídas, as drogas, evidências do mal plantados neste mundo pelo maior inimigo de Deus, Satanás. Mas quem é Satanás? Como ele foi criado?
Se Satanás foi criado por Deus, então Deus foi o originador do pecado? Não perca o próximo episódio de Apocalipse, o fim revelado. Valeu, Daniel. Deus seja louvado pelo seu ministério, sempre uma inspiração muito grande para a vida de cada um de nós. Ei, você já entregou o teu caminho ao Senhor? Já está confiando em Deus? Muito obrigado, porque tua participação neste momento também é uma grande inspiração para todos nós. A dedicação da equipe é uma inspiração, a dedicação dos departamentais, que inspiração. A tua conexão conosco aqui agora, em meio a esta pandemia, é uma inspiração para a glória de Deus. Deus seja louvado pela tua vida, onde quer que você esteja agora, aqui no território da União Leste, em qualquer lugar do Brasil ou do mundo. Muito obrigado por estar conectado conosco. Quero já adiantar para você que nós acabamos de bater o recorde de transmissão na história da União Leste Brasileira. Aqui no YouTube já são mais de 2.700 conexões. Você imagina que tenha uma ou duas pessoas em cada um destes lugares conectados? Nós já estamos falando de mais de 5.000 pessoas, no mínimo, conectadas conosco, somando-se ainda ao número também que está no Facebook. Eu quero dizer uma coisa para você. Ainda dá tempo de você mandar o link para um amigo, para uma amiga, para que este ou esta possa estar participando conosco. Deus tem algo muito especial para você nessa manhã. Deus tem algo muito especial para você nesta semana. E sabe qual é o convite que eu quero te fazer? A vir comigo e passear nas páginas dos livros dos profetas menores. Exatamente. Hoje nós vamos começar com o profeta Oséias, vamos ir avançando. Cada dia um livro diferente desta coleção, que na Bíblia, no Velho Testamento, é chamado de coleção dos profetas menores, por causa dos livros pequeninos que eles escreveram. Conteúdo pequeno, mas de significado relevante, impactante, e Deus vai usar o conteúdo dos profetas menores para trazer uma grandiosidade à tua vida. E eu não sei em que área da sua vida você precisa de um impacto mais forte. Se é na área familiar, se é na área psicológica, se é no teu desenvolvimento espiritual, mas tem um conteúdo especial para você a partir de agora. Esta semana de oração, eu estou dizendo para você, vai estar sendo uma bênção gigante na tua vida. É dos profetas menores para o maior, que é o nosso Deus, e toda a honra e toda a glória seja dada a Ele pelos séculos e pelos séculos eternos. Abre aí comigo a Bíblia, livro do profeta Oséias, e para te dar uma dica, se por acaso você está precisando de uma localização, não vai precisar nem ligar o GPS. Vem comigo aqui logo depois do livro do profeta Daniel. Você encontra o primeiro livro da série dos profetas menores, que é o livro do profeta Oséias. Vem comigo, livro do profeta Oséias é o que nós vamos estudar neste momento. E eu acho que você já encontrou, porque você é muito esperto, e aí está perto de um familiar, ou mesmo ainda em uma congregação. Muito obrigado, e aí vai acompanhando a partir de agora, deixa aberto aí o livro do profeta Oséias, e vamos passear nas páginas deste livro, na revelação do Senhor, para o meu e para o teu coração também. Ainda dá tempo, manda o link para alguém. E é claro, a professora Eliane já anunciou aqui que você precisa registrar este momento. Bate uma selfie, coloca lá Adventistas Base, registra para a gente que você está participando neste momento. A hashtag é por ele, não coloca tudo por ele, porque essa hashtag já tem aos montes aí nas plataformas digitais. Então a gente está pedindo para você colocar a hashtag por ele. Registre esse momento histórico, participa com a gente. Se quiser me marcar lá no Instagram também, @PRDudu, marca lá que com muita alegria, nós daqui da União Leste, eu também vamos estar
repostando esse registro extraordinário da tua presença conosco. Então vamos para a Bíblia, quero orar contigo em nome de Jesus Cristo e te dizer que esta semana também é semana de boas notícias na área do Ministério Jovem. Vamos te passar esta semana grandes novidades sobre o nosso Acampe Já, versão online de 8 a 12 de outubro. Então, esta semana você vai receber muita coisa boa. Então, se prepara e vamos decolar em nome de Jesus Cristo, ligado no 220, que é Gálatas 2:20. Não sou mais eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. Ore comigo e vamos estudar a palavra do Senhor neste momento. Feche os seus olhinhos e conversemos com o Altíssimo. Deus eterno, muito obrigado porque este momento chegou. O início da Semana de Oração Jovem da União Leste Brasileira. Tudo foi programado, planejado, estudado, trabalhado para que este sonho se transformasse em realidade. E tudo isso nós queremos que seja apenas uma ferramenta que o Senhor vai estar utilizando a partir de agora de um modo mais intenso para alcançar o meu coração, o coração aqui da produção, e de cada rapaz, de cada moça, de cada jovem, de cada homem, de cada mulher, de cada criança que está conectado conosco aqui através do YouTube e também do Facebook. E sabe, ó Deus, essa rede que se forma neste momento é uma rede de adoradores. E nós não estamos aqui simplesmente para te pedir alguma coisa. Nós estamos aqui para te dar uma oferta. A oferta do nosso coração. Porque o adorador não é aquele que vem só pedir. Eu vim aqui te pedir emprego, eu vim aqui te pedir cura, eu vim aqui te pedir restabelecimento da família, eu vim aqui te pedir perdão dos pecados, desenvolvimento da fé. A gente não veio aqui só para pedir essas coisas importantes. A gente veio aqui como adorador do Senhor para te oferecer. E ainda que o Senhor não nos dê mais nada, a tua graça já nos basta. Assim como o Senhor disse para o apóstolo Paulo, a tua graça para a gente é suficiente, porque a gente não merecia nada e já temos a esperança da vida eterna em Cristo Jesus. Já temos a resolução do maior de todos os problemas, que é o pecado, à nossa disposição desde a cruz do Calvário. Obrigado. Obrigado porque em Cristo as nossas forças se renovam. Obrigado porque em Cristo a fé como uma fogueira se acende em nosso coração. E obrigado porque em Cristo temos esperança, e esperança de que uma eternidade em breve se concretizará na realidade espiritual de cada um de nós. E enquanto essa eternidade não chega, Deus, precisamos do teu socorro. Deus, precisamos do teu conforto. Deus, precisamos da tua paz, precisamos do teu poder, da tua restauração, precisamos de transformação, precisamos do Espírito Santo, precisamos do alimento da tua palavra, e é por isso que vamos abri-la nesse instante, nesta viagem dos profetas menores, a começar hoje pelo livro de Oséias. Eu não quero te pedir inspiração, a tua palavra já é inspirada. Ilumina, Deus, a minha mente e a mente de cada uma dessas pessoas que estão conectadas agora, iluminados pelo Senhor, possamos crescer em graça, cheios da tua glória, e sentirmos que de fato vale muito a pena viver tudo por Ele, tudo por Jesus Cristo, tudo pelo Senhor. Nas tuas mãos colocamos a nossa vida e te pedimos em nome de Jesus, e o teu povo começa dizendo amém, amém e amém. Vamos lá, povo de Deus, vamos lá. Quero começar contigo lendo o verso 2, capítulo 1 de Oséias, verso 2. A palavra do Senhor diz assim: quero que você saiba que o profeta Oséias, ele foi o último porta-voz de Deus antes do cativeiro do Reino do Norte, Israel, e o cativeiro que aconteceu no ano 722 antes de Cristo. Exatamente, foi o último porta-voz de Deus. Era a mensagem desesperada de Deus aos 45 minutos do segundo tempo, já no início dos tempos de acréscimo, no início da prorrogação, de um modo intenso, desesperado. Deus estava falando com urgência ao coração do seu povo,
tanto o reino do norte quanto o reino do sul, mas em especial o reino do norte, que estava às vésperas do cativeiro. E olha, Deus está com urgência para alcançar teu coração nessa manhã. Deus está com pressa de fazer alguma coisa na sua vida. A mensagem de Oséias é uma mensagem de pressa. A mensagem de Oséias é uma mensagem de advertência. A mensagem de Oséias é uma mensagem de sacudidura. É Deus falando com intensidade. E é isso que eu quero que você sinta na sua vida, em nome de Jesus, nesta hora. Deus falando contigo com urgência, Deus falando com intensidade, com força, Deus sacudindo você para que você saia do estado que você está para um patamar superior, algo melhor, algo de melhor desenvolvimento na presença do Eterno, que propõe-nos um crescimento contínuo na presença dele. Por isso, leia comigo o verso 2 do capítulo 1 de Oséias. Olha só como inicia. Quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias. Ei, se liga aqui. É a primeira vez que Deus está falando ao profeta. Imagina, a primeira vez, o primeiro encontro, o primeiro som, o primeiro direcionamento de Deus ao coração do profeta. Existe uma frase célebre que diz: a primeira vez a gente nunca esquece. E certamente este contato de Oséias, a primeira vez com Deus, seria inesquecível, marcante. E a primeira vez a gente não esquece. Você se lembra, por exemplo, da sua primeira viagem de avião? Você se lembra, por exemplo, do seu primeiro beijo? Você se lembra, por exemplo, do seu primeiro carro, se você tem carro? Você se lembra do seu primeiro filho, se já nasceu o seu filho? Mas ainda que você não tenha filho, não tenha carro, ou não tenha viajado de avião, você se lembra de alguma forma a primeira vez que te aconteceu algo marcante na sua vida? De fato, a frase é verdadeira. A primeira vez a gente nunca esquece. Eu me lembro, por exemplo, da minha primeira viagem de avião. Inesquecível. Eu achava, na época em que fiz a primeira viagem, que viagem de avião era coisa para rico. E quando eu recebi meu primeiro convite, que tive que apanhar um voo para atender este convite, para pregar em um congresso, gente, que espetáculo! Eu fui de terno e gravata, o meu melhor terno, a minha melhor gravata, o meu melhor sapato, pela primeira vez ao aeroporto, e eu me senti uma pessoa de sucesso, eu me senti uma pessoa importante, e tudo que eu tinha na carteira no dia desta viagem eram R$10, e sabe, eu olhei um engraxate no saguão do aeroporto e falei assim: eu vou dar uma moral, eu vou dar um valor no meu sapato. E eu me assentei lá e eu acreditava que R$10 dava para pagar, mas o homem me cobrou 11 e eu só tinha 10. E eu olhei para ele envergonhado depois dos sapatos brilhando e disse: mano, dá para deixar por 10, porque sabe de uma coisa, não tenho muito trocado. E acabou ficando o engraxei os meus sapatos por 10 conto, mas na verdade não tinha um tostão a mais. Foi a minha primeira viagem de avião. E na hora que foi decolar, eu me segurando nas poltronas, que emoção, que coisa espetacular. E eu tinha que me comportar com naturalidade para mostrar para todo mundo que era algo corriqueiro na minha vida. Afinal de contas, um homem viajando de terno e gravata, primeira vez, inesquecível. E o primeiro carro? Ei, o meu primeiro carro, meu amigo, um Monza 85 a álcool, que para pegar de manhã, só Jesus na causa. E ele se tornou inesquecível, porque eu bati com este carro em todos os lugares, de todos os lados. A única coisa que eu não bati com esse carro foi com o teto, porque não capotei, graças a Deus por isso. Mas eu me lembro que eu cheguei a derrubar uma garagem de madeira com telhas brasilites na garagem do irmão Macedo, em Tanguá, no Rio de Janeiro. Fiz uma manobra super radical e derrubei a garagem do irmão, que ainda pegou um pouco da traseira. Inesquecível! O primeiro carro a gente não esquece, a primeira viagem de avião, o primeiro filho, então, às 2h pouca da manhã, nasce o Lucas, e eu emocionado, e quando eu fui vê-lo, e todo mundo diz que o primeiro filho é lindo, é maravilhoso, e eu olhei aquela coisa toda enrugada, parecendo um joelho, e ao olhar eu disse: meu Deus, o que eu fiz de errado?
e olhei para o meu filho com uma decepção, e graças a Deus, depois de 12 horas passadas, já estava mais bonitinho, com a pelezinha mais esticada, e todo mundo dizendo que criança era a coisa mais linda, e eu achei horrível meu filho, e hoje ele é bonitão porque puxou a mãe, glória a Deus. A primeira vez, a gente não esquece, e olha só, a primeira vez que Deus fala ao profeta Oséias, que coisa impactante. Sabe o que Deus disse para Oséias? Eu quero que você se case. Até aí normal, até aí tranquilo. De repente você está sonhando com o seu casamento, de repente você está sonhando com a constituição da sua família, você está aí na fila da espera, você está esperando chegar ao teu número, está esperando chegar a tua vez, está orando a Deus por um candidato, por uma candidata, está enviando currículos por aí, não sei, mas a primeira vez que Deus fala com Oséias, Deus diz, eu quero que você se case. Tranquilo, normal, acho que eu estou na idade mesmo, de boa, mas eu quero que você se case com uma prostituta. Olha só o que diz o verso 2, vai, toma uma mulher de prostituições e terás filhos da prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Realmente, ia ser inesquecível essa primeira vez para o Oséias. Deus fala, eu quero que você case, eu caso, mas eu quero que você se case com uma prostituta. Ei, amigo, é completamente diferente do que certamente Oséias um dia devia ter imaginado acerca da constituição de uma família, acerca de um casamento. Ele foi surpreendido com um pedido diferente da parte de Deus, porque quando você pensa em casar, você não pensa em se casar com alguém dado à prostituição, você pensa sempre no melhor partido, e de repente você imagina não só a pessoa ideal na sua cabeça, como você imagina se casar em um ambiente diferente. Eu já vi pessoas, pastor, meu sonho é se casar embaixo d'água, pastor, meu sonho é se casar soltando de paraquedas. Então o indivíduo viaja, o indivíduo planeja, gente que quer casar em sítio, gente que quer casar em salão de festa, cada um cria uma perspectiva muito particular em função do seu sonho. E eu já vi muitas coisas acontecerem em muitas cerimônias. Eu já vi casamento em que a noiva foi abandonada na véspera, o noivo simplesmente desistiu porque não tinha certeza se era aquilo que ele queria de verdade. Eu já vi indivíduos se acidentarem dias antes do casamento. Verdade, o casamento era no domingo, na sexta-feira o garotão estava pedalando a bike, foi atropelado, bateu com o rosto no chão e quebrou o osso da face. E agora, vai fazer uma cirurgia e adia o casamento ou casa com a cara quebrada e não perde a festa que está marcado e toda a cerimônia arranjada. E o indivíduo insistindo, querendo muito se casar, foi para o casamento num domingo de manhã. E eu lembro, porque eu fiz a cerimônia e o noivo estava lá com o rosto todo inchado, nem havia se casado e já tinha quebrado a cara. E ele estava lá no altar, na minha presença, e eu estava fazendo o sermão, e eu vi quando ele desmaiou na minha frente, caiu duro no chão e foi socorrido. E eu disse, irmãos, vamos orar para esse rapaz, para que ele sustente-se na lua de mel. É provação essa lua de mel, hein, meu irmão? Então é o seguinte, as pessoas criam expectativas sobre o casamento, as pessoas planejam a sua família, sonham até, e de repente todos os sonhos do Oséias foram parar na lata do lixo. Não era aquilo que ele estava planejando, certamente, não era o partido que ele imaginava. E se você fosse fazer uma lista do teu futuro cônjuge, você fosse fazer uma lista contendo as características do teu futuro esposo, da tua futura esposa, o que você colocaria lá? Honesto, trabalhador, um homem de Deus, uma mulher de Deus, alguém que tenha uma boa família, alguém que goste de estudar, que tenha perspectivas para o futuro, alguém que seja de fato missionário. Você colocaria um montão de listas, um montão de itens nesta lista, não é verdade? Mas certamente você não colocaria, quero me casar com um prostituto, quero me casar com uma prostituta. Isso não entraria na lista e foi o que Deus pediu para Oséias. Ei, você não espera que se case com alguém puro de coração?
Não é assim que a noiva vai ao altar, toda vestida de branco, exatamente para exaltar uma pureza necessária para se chegar a este altar. Não é por isso que ela vai de branco. Aliás, diga-se de passagem, o homem também devia estar de branco, não é verdade? Porque se a mulher comparece simbolizando pureza, toda ela vestida de branco, por que o homem tem que ir com uma cor qualquer? Já parou para pensar nessa direção? Um outro dia eu estava pensando com os meus botões, por que o homem vai com a cor que quiser e só a mulher tem que ir de branco para denotar pureza? Porque o homem tem a mesma responsabilidade diante de Deus, de ir puro diante do Senhor ao altar. E Oséias está vendo o seu castelo de sonhos sendo destruído. A sua família está sendo ameaçada por um pedido estranho, esquisito de Deus. E note que quando a gente pensa em constituição da família, ei, você que está aí me assistindo neste momento, você precisa pensar, acima de tudo, na orientação inicial de Deus. Pastor, qual que é a orientação inicial de Deus que precisa ser atendida? É exatamente aquela que você está cansado de escutar. A mesma coisa sempre. Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso deixará o homem, seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher e serão os dois uma só carne. Você percebeu o verbo existente no início do verso? Deixará o homem, seu pai e sua mãe. Deixar. E é claro que você já sabe que esse deixar envolve 3 aspectos. Se por acaso você está pensando em namorar, se está namorando, se está noivo, pensando num casamento, ponha isso na cabeça. Tem que deixar pai e mãe. O rapaz e a moça da mesma forma. Deixar pai e mãe em 3 aspectos. Financeiramente, porque você tem que ter dinheiro para sustentar a cidadã. Geograficamente, você tem que sair da casa dos pais e deixar emocionalmente. Não vai deixar de amar, mas tem que cortar o cordão umbilical, e isto é sinônimo de maturidade, que você já consegue andar com as próprias pernas. Me desculpa, mas se você está num relacionamento onde você tem dificuldades de deixar pai e mãe financeiramente, geograficamente e emocionalmente, você não está na direção do amadurecimento para uma decisão mais séria. Verdade, porque pressupõe-se de que quando você se casa para se tornar uma só carne, é preciso deixar pai e mãe emocionalmente. Que história é essa de que você está vivendo o seu relacionamento e tudo você tem que contar para o papai, tudo você tem que contar para a mamãe? Vocês estão casados e não lavam roupa suja em casa, tem que contar tudo para o papai, e tudo que acontece dentro da tua casa, os teus pais ficam sabendo. Onde está a tua vida privada? Onde está o desenvolvimento da tua família? Porque tudo que acontece dentro da tua casa, todo mundo está sabendo. É sinal que você não cortou o cordão umbilical, não está tendo maturidade para o desenvolvimento do seu relacionamento. E quanto ao deixar geográfico, você já viu o ditado? Quem casa, quer casa. Filho, como é que você entende que é uma bênção morar na casa da sogra, morar na casa do sogro? É uma bênção momentânea por um curto período de tempo, quem sabe 1 minuto somente. Mas você tem que procurar o teu canto, é deixar pai e mãe geograficamente, meu filho. E outra coisa, deixar financeiramente. Tu tem que ter dinheiro para sustentar esse relacionamento. Como é que você fica vivendo em função da mesada do papai, da mesada da mamãe? Se você não tem independência financeira, como quer sustentar um relacionamento? Amado, querida, põe uma coisa na tua cabeça. O que começa errado dificilmente vai dar certo. Se começando certo, já é um grande risco para dar ruim lá na frente. Se começar errado, certamente você ainda vai pedir que as coisas funcionem bem lá na frente,
Outra coisa, como é que você quer começar um relacionamento sem a bênção de Deus? A primeira coisa a ser analisada num processo de escolha é saber se a pessoa com quem você deseja ir adiante num relacionamento, se essa pessoa é de Jesus. Se essa pessoa não ama a Deus acima de você, como é que você acha que você vai ser sinceramente e poderosamente amado ou amada? Ei, amar a Deus sobre todas as coisas é o requisito básico para qualquer relacionamento que se inicia. O relacionamento vai à frente com chances de funcionar se a pessoa com quem você se envolve ama a Deus mais do que você. Isso é básico. Eu fico vendo jovens dando murro em ponta de faca, jovens insistindo do que Deus disse que não era para fazer, e Deus orienta, e você acha que só com você é diferente, que você é a exceção da regra, ou Deus de repente estava equivocado, o Deus falou, olha, não vai por esse caminho. Não, Senhor, mas o Senhor não entende, o Senhor não compreende. Será que Deus não sabe o que está dizendo? Quando ele te disse para procurar alguém cujo primeiro requisito deveria ser buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, você acha que Deus não sabia o que estava falando? Você acha que Deus cometeu um equívoco, um erro? Ah, pastor, por que isto é tão importante, a questão casamento? Porque casamento é o método utilizado por Deus para mostrar como ele se lida, como ele se relaciona com a sua igreja. Você sabia disso? Exemplo, Cristo é ilustrado como noivo, que vem buscar a sua igreja, que é o quê? A noiva. Jesus começa o ministério dele num casamento, nas bodas de Caná da Galileia, João capítulo 2. Porque ele escolhe um casamento para começar o ministério, você já pensou? Porque ele está se anunciando como noivo, que está estabelecendo a sua igreja, que é sua noiva. Porque o casamento é o método usado por Deus para ilustrar como ele, Deus, lida com a sua igreja. Por isso a igreja é a noiva, Jesus é o noivo. A volta de Jesus é exatamente isto. O noivo que vem buscar a noiva para levá-la para o céu. E quando chegarmos no céu, teremos a festa das bodas do Cordeiro, a festa de casamento, porque o céu vai ser lua de mel para toda a eternidade. Glória a Deus, felicidade sem fim. É a perspectiva do casamento. Percebe como Deus está se importando com o teu relacionamento? Percebe como o teu relacionamento para Deus é importante? A igreja ainda é caracterizada como a noiva na parábola das 10 virgens. O noivo está vindo e existem noivas que estão preparadas e noivas que estão despreparadas. Onde é que você se encaixa neste grupo? Gente que está pronta para se encontrar com o noivo. Você observa que a volta de Jesus é nessa perspectiva. Apocalipse capítulo 12 é apresentada a mulher como símbolo da igreja de Cristo. Também nesta perspectiva, toda a palavra de Deus girando nesta direção, na direção de mostrar que relacionamento é importante, tão importante que Deus apanha como ilustração para mostrar como ele lida com a sua igreja. Então, por que o diabo ataca tanto a família? Por que o diabo ataca tanto o casamento? E por que o diabo ataca tanto a sexualidade? Para jogar na lata do lixo os métodos escolhidos por Deus para alcançar o seu coração. E note, diante de toda essa perspectiva, você percebe que o relacionamento é uma questão de decisão. É uma questão de decisão, porque veja, filho não tem como ser considerado ex-filho. Você já viu? A partir de hoje você é meu ex-filho. A partir de hoje você é a minha ex-filha. Irmão, haja o que houver, aconteça o que acontecer, filho será sempre filho, filha será sempre filha. Agora, esposo, cônjuge, é decisão. Você pode ser ex-marido, você pode ser ex-mulher, só não será se todo dia decidir, vamos ficar juntos. Você tem defeitos, eu tenho defeitos também. A despeito dos nossos erros, vamos seguir em frente.
Casamento é decisão. Você percebe? Todos os dias nós temos que decidir ao lado do noivo. Todos os dias nós temos que decidir ao lado do esposo que é Jesus. Decisão. Qual é a sua decisão nesta manhã? Vai se preparar para se encontrar com o noivo? Ei, por que tudo é colocado na conotação do casamento? Porque o casamento, ele acontece não no momento em que você simplesmente diz o sim no altar. A partir do namoro, começa a constituição da sua família. Por isso que Ellen White diz, no livro Mensagem do Lar Adventista, na página 57, ela diz assim: brincar com o coração das pessoas não é pecado de pequena magnitude aos olhos de Deus. Se ligou aí? Brincar com o coração das pessoas não é pecado de pequena magnitude aos olhos de Deus. Esse negócio de não se importar com os sentimentos, apenas com o corpo, esse negócio de apenas usar e jogar fora da sociedade descartável, em que você se relaciona com alguém, usufrui o corpo desta pessoa, beija o quanto quer, abraça o quanto quer, em alguns casos faz sexo o quanto quiser, vira as costas, não há compromisso, não há entrega de coração, apenas utilização de corpo. Para Deus, isto não é correto, porque o ser humano para Deus não é descartável, o ser humano para Deus é importante e Deus não quer ter um relacionamento contigo descartável, Ele quer ter um compromisso com você e por isso os relacionamentos humanos devem exibir a perspectiva do plano de Deus, do relacionamento que Ele quer ter com os seus filhos, porque o casamento é um modelo e o modelo que tem que começar a partir do namoro. Ei, dê um pouco mais de atenção para isso. Pastor, Oséias se casou de verdade com uma prostituta? Sim, mas eu quero dizer para você que isso aqui é um caso isolado. Não é todo dia que Deus fala através de uma sarça ardente. Não é todo dia que Deus fala através de uma jumenta, como falou na história de Balaão. Trata-se de um caso isolado. Você já viu quando Deus quer transmitir, quando a gente quer transmitir uma notícia para alguém? Ei, eu quero te falar um negócio. E tu fala e a pessoa não entende. Você repete e a pessoa não entende. Aí você diz assim, já aborrecido: ei, você quer que eu desenhe? Então é o seguinte, eu vou desenhar para ver se você entende, porque eu estou falando e você não compreende. O caso de Oséias é mais ou menos isso. Deus falou para Judá, Deus falou para Israel, o povo não entendia, continuava no relacionamento errado, se relacionando com Baal, se relacionando com a prostituição, se relacionando com a idolatria. Deus falava, o povo não entendia e Deus falou assim: eu vou ter que desenhar, eu vou ter que agir radicalmente. E ele apanhou o seu profeta e disse: casa com uma prostituta. Por quê? Porque eu quero desenhar para ver se esse povo entende o que eu estou falando. E é o último grito antes do cativeiro. E Deus desenhou, Deus falou de um jeito não convencional. E Gomer era um bom partido? Não era um bom partido para ser uma esposa, inclusive de um profeta. Não era um bom partido. Mas Deus pediu para que Oséias escolhesse Gomer para ilustrar uma verdade. Qual a verdade, jovem, que Deus queria ilustrar a partir da perspectiva de Oséias? Ei, anota se preciso for, ainda que seja com uma talhadeira numa pedra para você não esquecer. Deus pediu para que Oséias escolhesse Gomer, como ela sendo um partido não muito bom, aliás, um partido ruim, para que o povo entendesse que você, nós não somos um bom partido e ainda assim Deus nos escolheu. Põe uma coisa na sua cabeça para que você entenda definitivamente o quanto Deus te ama. Você não é um bom partido, você não é uma boa pessoa, você não tem uma natureza legal, você tem uma tendência violenta para o pecado. Nós não somos um bom partido e ainda assim Deus nos escolheu. Era o desenho de Deus para mostrar ao povo de Israel o quanto Deus amava o seu povo. Você entende o quanto Deus te ama?
Ele escolheu você. Você é o alvo da atenção de Deus, o Criador e mantenedor do universo. Gomer não era um bom partido e ela foi escolhida pelo Oséias para simbolizar que mesmo eu e você, não sendo indivíduos que se constituem um bom partido, ainda assim, Deus nos escolheu porque Ele simplesmente nos ama. Você percebe o desenvolvimento da história do profeta Oséias? Após o casamento não convencional, mesmo ela não sendo um bom partido, Gomer abandonou o profeta. E ela largou o marido e foi para a vida de prostituição. E Deus virou para o profeta e disse: vai atrás dela novamente. Eles já tinham filhos, a família estava constituída. E Deus disse: vá atrás dela. E sabe, a infidelidade de Gomer mexe com os leitores. Como pode o que essa mulher tinha na cabeça? Ei, mas o que chama a atenção não é de verdade a infidelidade de Gomer. O que verdadeiramente chama a atenção é a fidelidade de Deus a despeito da infidelidade humana. E Oséias vai atrás da mulher, representando Deus que vai atrás do seu povo infiel, que não é um bom partido, mas ele se sacrifica com um amor inexplicável, porque simplesmente você é o objeto da atenção e do amor divino. É a graça de Deus que está sendo exibida nas páginas do livro de Oséias. Eu não sou um bom partido, mas Ele me ama. Eu não sou um bom partido, mas Ele veio atrás de mim. Quantas vezes eu o traí? E sabe, quando a gente pensa na esfera de relacionamento humano, a perspectiva da traição machuca, dói, fere. E algumas pessoas foram questionadas por pesquisadores para que elas respondessem: qual é a causa de você trair o teu cônjuge, o teu namorado, o teu noivo, a tua noiva? E a galera colocou assim uma lista de motivos pelos quais existem traição. E olha só a lista: rotina. Entra numa rotina e a gente quer uma experiência diferente, e aí vem o mito da grama mais verde. Eu quero pular cerca para ver o que está acontecendo lá, se eu posso ter uma experiência diferente, uma quebra de rotina. Querido, aí vem a aplicação espiritual. Não permita que o teu relacionamento com Deus se transforme em uma rotina. Orar por rotina, ir à igreja por rotina, assistir uma live que nesta pandemia se tornou alguma rotina, transformar a vida, o relacionamento com Deus num processo mecânico, destituído de sentimento, de paixão e de amor. A rotina não pode trazer um sistema mecânico para a tua devoção pessoal. Você não pode fazer as coisas por fazer, assim como a rotina detona o relacionamento entre qualquer casal. A rotina também detona o relacionamento espiritual que temos com um noivo, que é Jesus Cristo. Ei, se você entrar num processo de rotina, você vai perder o sentido, vai estar se distanciando do primeiro amor e, de repente, por algum motivo, a rotina, inclusive, você pode estar sujeito a se afastar de Deus e entrar num processo de traição. Algumas pessoas disseram por desejo sexual. Algumas pessoas disseram: eu traí porque a minha autoestima estava muito baixo e o meu cônjuge, o meu parceiro, a minha parceira não estava me dando uma moral. Ei, este é um motivo apresentado: autoestima em baixa, meu cônjuge não me valoriza, meu parceiro, minha parceira não me dá moral, não me dá um up, não me joga lá em cima. E apresentaram isso como desculpa. Ei, você já rodou as páginas das Escrituras Sagradas? Ninguém te dá moral como Deus, ninguém te joga para cima como Deus, ninguém te dá um up e te valoriza como o Senhor dos Exércitos. E por que você o trai? Por que você está longe? Por que você se distancia? Deus não merece esse distanciamento, essa indiferença. Ele é o Oséias
que vai atrás do cônjuge infiel, e há muitos que dizem, não, eu traí só por um processo de curiosidade. Você está curioso em conhecer alguma coisa distante do Senhor? Você está curioso por conhecer as propostas feitas por Satanás à sua vida? Está curioso por experimentar drogas? Está curioso por experimentar o álcool? Está curioso para experimentar o sexo sem restrições ou fora do casamento? Você está curioso para experimentar o adultério ou a fornicação? Fica curioso para ficar navegando em páginas de pornografia? E essa curiosidade é a justificativa que você apresenta para a tua infidelidade quanto ao esposo que é o Senhor dos Exércitos? Olha o quadro que se apresenta. Ei, o Oséias ainda coloca no capítulo 14, no verso 4, algumas coisas que estudiosos de comportamento humano também exibem como motivo da traição. Coloca a questão da traição como se fosse uma doença. O indivíduo não tem motivo, mas ele está compulsivo por um relacionamento extraconjugal, por um relacionamento ilícito. Ele quer fazer um erro como se estivesse doente. Olha aqui o capítulo 14, verso 4, Deus dizendo: eu vou curar você da tua infidelidade, tratando a infidelidade como se fosse uma doença. Deus é a cura, porque mesmo sem motivo, o indivíduo simplesmente quer ser infiel. E isto se trata como se fosse uma doença, e Deus é a cura para a doença da mulher chamada Gomer. Deus é a cura para a minha doença de infidelidade. Deus é a restauração para a minha alma corrompida. Ei, ele não merece, mas a traição é feita. E se é por algum desses motivos, nós estamos enganando a nós mesmos. E você viu qual que é a perspectiva da mulher do Oséias, a Gomer? No capítulo 2, no verso 5, ela quer dar a justificativa. Olha, eu vou te explicar, Oséias, por que eu traí você. Oséias, eu vou te explicar por que eu te abandonei, por que eu fui atrás dos meus amantes nos prostíbulos de Israel. E olha a justificativa que ela dá no verso 5. Eu me prostituí, aquela que concebeu ouve-se torpemente, porque diz: irei atrás dos meus amantes, que me dão o meu pão, a minha água, a minha lã, o meu linho, o meu óleo e as minhas bebidas. Ei, raciocina comigo, querido. O amante iria proporcionar alguma coisa que Oséias, como esposo, não está dando? Ei, você vai atrás do pão como se Deus não te desse pão e vai atrás do alimento que o diabo está te proporcionando? Você vai atrás das vestes que o amante está proporcionando, como se o teu marido, Jesus Cristo, não pudesse fornecer para você vestimentas, e diga-se de passagem, vestimentas de justiça. Você acha que fora de Deus você vai alcançar aquilo que Ele está proporcionando para você e que você recusa porque pode achar algo melhor distante dEle? Vale a pena o mundão? Vale a pena a distância de Deus? Você vai conseguir o suprimento de suas necessidades longe do noivo, longe de Jesus Cristo? Ei, você percebe que o que está acontecendo no cenário do profeta e na vida do profeta Oséias é simplesmente a descrição de uma pessoa que está buscando a satisfação de um modo incoerente, porque está buscando nos amantes alguma coisa que só pode ser encontrado em Deus. Por acaso Deus não é suficiente para você? Ei, Deus não é suficiente para te proporcionar a felicidade que você procura. Deus não é suficiente para te proporcionar a saúde que você almeja. Deus não é suficiente para te proporcionar a alegria que você tanto quer, a felicidade que você tanto busca. Gomer pulou a cerca, foi para a vida louca, porque ilustra neste momento todo homem, toda mulher que se distancia de Deus e vai para essa vida louca procurando nos amantes alguma coisa e como se o marido não pudesse proporcionar. E parece que a gente vê nas entrelinhas Gomer gritando: o que há? Eu não posso ser feliz,
Eu não tenho direito de ser feliz. E ela busca os amantes em busca da felicidade. Mas eu te pergunto, será que Deus não quer que você seja feliz e por isso você foi para o mundo em busca da felicidade? Ei, põe uma coisa na sua cabeça. Não tem felicidade sem fidelidade. Não existe felicidade desassociada da fidelidade. Só há felicidade de verdade quando esta está vinculada à fidelidade. Oséias não foi suficiente para ela, Deus não está sendo suficiente para você. Ei, o apóstolo Paulo um dia ouviu de Deus algo extraordinário. Paulo, deixa eu te dizer uma coisa, disse o Senhor, a minha graça te basta. E eu quero te fazer uma pergunta nesta manhã, jovem da União Leste Brasileira ou de qualquer lugar do Brasil. A graça de Deus na tua vida não te basta? Há alguma coisa que Deus não tem a capacidade de te proporcionar, a razão pela qual você está se afundando nas drogas? Deixa eu te dizer uma coisa. As drogas para você não é suficiente, não são suficientes. Sexo ilícito não é suficiente. Pornografia não é suficiente. Um drink não é suficiente, um baseado não é suficiente, cheirar uma carreira de cocaína não é suficiente, jogos de azar não são suficientes, só Deus é verdadeiramente suficiente para o coração humano. A graça dele nos basta e ele é capaz de te dar tudo o que você precisa. E olha só, a mulher do Oséias se tornou uma escrava. Nessa busca por estas coisas que você achou ou julgou que encontraria distante do Senhor, sabe o que aconteceu? Você se tornou um escravo. E de repente, neste momento, eu estou falando contigo e você é um escravo, assim como Gomer se tornou uma escrava distante do esposo. E note, talvez você seja aquele escravo que está aí acorrentado no vício, acorrentado no pecado, descendo ao fundo do poço, vivendo uma vida de ausência de paz, foi buscar sustento no lugar onde não tinha, foi enganado, ludibriado pelo inimigo, achou que poderia haver felicidade distante de fidelidade. Que ridículo, que absurdo. Gomer se tornou uma escrava. Qualquer um de nós, no lugar de Oséias, teríamos dito, bem feito, problema teu, se vira, não quero mais saber de você, você me magoou, você me pisou, não quero nunca mais olhar para a tua cara. Qualquer um de nós, no lugar de Oséias, teríamos feito isso. Mas Deus disse para Oséias, vai atrás, porque eu, o Senhor, também vou atrás dos meus filhos, mesmo que estes estejam na escravidão. Deus poderia estar dizendo bem feito para você agora, por tudo que você está passando. Deus poderia jogar na tua cara, eu te avisei. Deus poderia esfregar a lei dele diante de você, problema teu. Mas Oséias ilustra o que Deus faz com o ser humano. Ele foi até lá e pegou 30 moedas para comprar a própria esposa no prostíbulo em Israel. Oséias ganhava 10 moedas por ano. Ele pegou o salário de 3 anos e entregou para comprar aquilo que já era dele, por direito. E ele pagou pelo resgate de sua esposa junto à prostituição. E por que Deus está fazendo Oséias passar por tudo isso? É porque Deus está gritando. É porque Deus está desenhando para ver se você entende, para ver se você compreende. Que você se tornou um escravo, mas ele não vai dizer bem feito para você. Você se tornou escravo, mas ele não vai esfregar nada na tua cara.
Você se tornou escravo, mas ele não vai virar as costas para você e nem vai te dizer, eu te avisei. E Deus nunca dirá, problema teu. Muito pelo contrário, Deus olha para você como escravo e diz, o problema é meu. Ele comprou o teu problema para ele. E você que já pertencia a ele por direito de criação, ele agora paga para resgatar você da escravidão. E o preço foi pago na cruz do Calvário. E muito mais do que 30 moedas, ele entregou a vida do próprio Filho, para que você fosse restaurado diante da presença. E sabe, o livro de Oséias é o escancarar da graça de Deus, indo na contramão da lógica humana. Porque a graça de Deus não aceita lógica. A conta não bate. Dá sempre errado, dá sempre estranho. A perspectiva humana não consegue compreender a ação divina. Deus podia dizer bem feito para a gente, mas ele diz, eu pago a conta. Deus podia dizer, problema teu, mas ele diz, problema meu. Deus poderia dizer para você, agora eu quero mais que você se perca. Mas ele diz, agora eu quero mais que você se salve. A graça de Deus está espanada no livro de Oséias para alcançar o seu coração. Você que errou, você que se tornou um escravo, você que foi infiel, você que traiu, você que foi distante. Deus não vai dizer bem feito para você nessa hora. Deus quer que você seja dele, não interessa quão longe você tenha ido, quão baixo você tenha descido, quão no fundo do poço você se encontre. Você é dele. Dá tempo de voltar, dá tempo de deixar de ser escravo. E eu me lembro quando eu estava pregando numa igreja onde eu era pastor, e que o jovem chegou ali no culto, quando eu levantei para pregar, foi o momento em que ele entrou dentro da igreja, um rapaz que eu não conhecia, mas a membresia sabia quem era, e ele se assentou e chorou o culto inteiro, e no final do culto ele disse, eu quero conversar contigo, pastor, beleza? Fomos à sala pastoral, bater um papo, trocar uma ideia, ele não parava de chorar, mas quando ele conseguiu finalmente conter as lágrimas, me contou que quando deu 17 anos de idade, ele resolveu experimentar as coisas que nunca tinha experimentado. Nasceu na igreja, cresceu na igreja, não sabia o que era o mundo, em algum momento ele achou que ele não era feliz, em algum momento ele se sentiu meio escravo, em algum momento ele disse, quer saber de uma coisa? Eu vou viver a vida. E foi para o mundão. Nunca tinha bebido, bebeu, nunca tinha fumado, fumou, nunca tinha cheirado, cheirou, nunca tinha feito sexo. E começou a frequentar os prostíbulos daquela cidade, Niterói, Rio de Janeiro. 10 anos ficou longe dos caminhos de Deus, dos 17 aos 27 anos de idade. Que triste. Fez de tudo em nome da liberdade, como Gomer, fez de tudo em nome da liberdade. Depois de 10 anos, ele volta com o diagnóstico do HIV na igreja. E ele pergunta, pastor, será que Deus me aceita de volta? E você pensa na história do Oséias, como dizer? Dá vontade de dizer, bem feito. Dá vontade de dizer, eu falei. Dá vontade de dizer, seu burro. Mas Deus nunca diz isso. Deus continua de braços abertos para recebê-lo, mesmo você tendo ido tão distante. Ele pagou o preço para você deixar de ser escravo das tuas próprias más escolhas. E eu tive a alegria de rebatizar aquele jovem. Mas a gente erra, Deus perdoa, mas as consequências às vezes ainda ficam. E ele foi internado e foi só piorando, só piorando. E eu estive com ele nos últimos momentos de vida. O visitei no hospital, ele estava à beira da morte, segurou nas minhas mãos, chorou bastante.
e perguntou: você acha que Deus me perdoou, pastor? E a irmã dele já estava lá com ele e havia dito para ele o sonho que havia tido na noite anterior. E Deus havia dito para ela: olha, leia para o seu irmão 2 Crônicas 7,14. Meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu perdoarei os seus pecados. E eu disse para ele: a sua irmã tem razão, Deus te perdoa. E ele estava feliz por estar voltando aos braços de Deus e por estar livre da escravidão. Eu fiz o sepultamento dele e pela primeira vez na minha vida eu vi alguém sendo sepultado e a face do morto exibia um sorriso. Estranho você olhar para o corpo de alguém e o defunto está exibindo um sorriso. Estranho, mas eu sabia do que significava aquilo. Era um escravo que foi aceito de volta num processo de libertação. Alguém que recebe de volta a alegria, porque o Senhor não disse para ele: bem feito. O Senhor pagou o preço para que ele fosse libertado. De Deus 2 vezes, por criação e por redenção. A história de Oséias mostra isso. Somos de Deus por 2 vezes, porque Ele nos criou e porque Ele nos comprou, nos redimiu na cruz do Calvário. Você é de Jesus.